Então, boa tarde, boa noite a todos, né? Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Boa noite, professor. Opa, Martoni, boa noite. Hoje, dia 14 de setembro, segunda-feira, turma do horário EF Tarde. Nós vamos falar hoje, começar a falar sobre tomada de decisão. Aula passada, nós discutimos o resultado de uma atividade proposta para vocês em função de uma demanda especificada, né, por um cliente, e muitos de vocês se depararam com o momento de decidir, né? Acredito que todos que desenvolveram lá o projeto pensaram, eu preciso tomar uma decisão em relação à geometria, em relação a tamanho, em relação a diversos fatores, né, que atendessem à demanda do nosso projeto. E sempre vem aquele questionamento, até um questionamento de muitas pessoas em questão de segurança, né? Poxa, eu vou ser engenheiro, mas eu vou precisar lá tomar uma decisão de uma obra, de uma viga, de uma construção, como que eu vou fazer para me assegurar da minha decisão? Tudo isso são formas, existem técnicas, existem metodologias, né, para você poder tomar essa decisão de forma segura e com certeza de forma mais assertiva. Muitas das vezes, essa decisão ela não é somente lá naqueles quesitos assim, o meu suporte aguenta, ele não quebra, né? Mas também tem aquelas assim que ele atende a demanda, é a melhor solução possível, poderia mudar o quê, né? Uma coisa que é muito interessante dentro do projeto de engenharia como um todo, isso eu falo para a maioria dos alunos, projetistas, colegas, todo mundo que a gente conversa. Toda vez que você acaba um projeto, já devo ter falado isso aqui várias vezes também na disciplina, toda vez que você acaba um projeto, você mesmo é a primeira pessoa a já saber como melhorar ele. Mesmo se ele está acabando hoje, trabalhamos aí um período, sei lá, de um ano desenvolvendo esse projeto, concepção, desenvolvimento, fabricação, teste, produção. E aí, hoje que estamos entregando ele, a gente já sabe como melhorar ele. Logicamente, essa melhoria ela vai vir numa segunda versão, numa mudança futura, né? Nem sempre a gente pode ficar parado melhorando um projeto num looping lá, senão fica um looping infinito, né? O projeto nunca acaba. Chegou no final, pô, vamos voltar para melhorar isso. Aí chega no final, voltar para melhorar aquilo, né? Ele nunca termina. E aí, quando você faz essa tomada de decisão, tem formas de você se garantir aí a sua decisão, baseando em parâmetros, em referências, para que ela seja de forma mais assertiva. Poderia ser melhor? Poderia. Mas a evolução vai indo aos poucos, ok? Então vamos falar hoje. Primeiramente, né, o início do projeto conceitual, desenvolvimento de uma solução, vamos falar assim a grosso modo, né? O início do projeto é um conceitual, né, determina as principais soluções por meio de duas formas. Então, nós como engenheiros, né, sempre vamos receber uma demanda, eu sempre falo de três fatores, né? Uma necessidade, um problema, né? Alguém tem algum problema você precisa solucionar. Uma necessidade, está faltando isso, ou até mesmo já tem, mas não é suficiente. Ou alguém quer. É novo, é inovador, nunca vi, nunca ninguém está fazendo, então quero fazer. Então, geralmente são esses três pontos que chegam, né, a demanda de projetos para nós. E quando nós recebemos essa demanda, nós vamos fazer muita analogia também com o rodízio, né? Você tem diversas formas, duas formas aqui de fazer uma análise dessas informações. Primeiramente, essa análise seria a decomposição, desdobramento do problema, né? A gente naturalmente divide ele em etapas, né? Então lá, por exemplo, nós falamos uma etapa era a velocidade, outra etapa era a carga, a outra era a questão do quê? De ele ser estático, de não ter amortecimento, né? E aí você vai dividindo esses pontos e vendo quais são os mais relevantes dentro de cada um, o que influencia em que, né? Depois você vai fazer uma abstração ou síntese, né? Que você vai estabelecimento de interligações entre esses elementos com novas abordagens no sistema, ou seja, caracterização de cada parte em específico, um olhar crítico, um olhar comparativo. Você vai olhar mais a fundo cada um desses pontos e vai, assim, evoluindo o seu projeto. Vocês vão ver que muitos textos dessa apresentação estão baseados em autores, né? Não vou ficar citando o nome das pessoas, mas sempre eles estão aí descritos no texto, porque nossa aula de hoje é justamente falando sobre isso, sobre você ter
referências de como tomar as decisões no seu projeto. Então, segundo esse cara aqui, né, o projeto conceitual se refere à fase que, após o esclarecimento do problema, por isolamento dos principais requisitos técnicos, ou até mesmo os requisitos críticos, né, a elaboração da estrutura de cada função e busca por princípios de funcionamentos adequados. É a busca, né? Dentro de sua combinação entre a estrutura de funcionamento, define o princípio da solução do projeto. Então, você vai solucionar, atacar parte a parte, etapa a etapa do seu projeto, né? A fim do quê? De chegar a uma solução proposta. Pessoal, só lembrando aí que qualquer dúvida, a qualquer momento, a aula é bidirecional, vocês podem questionar, comentar, ok? As etapas iniciais do projeto, né, ou projeto conceitual, vamos assim, estamos iniciando nosso projeto, ele consiste em quê? Primeiramente, uma busca de solução, né? Como seria essa busca de solução? Primeiramente, a gente faz aquela velha busca, a gente colocou aqui por meio de patentes, mas na verdade é para ver se já existe. Não vou talvez reinventar a roda, mas estou sendo solicitado para uma criação que eu já vi no mercado, ou tem alguém que faça, eu já vi o produto final que está querendo ser obtido de alguma outra forma. Então vamos buscar ali alguma coisa que já existe em relação a isso, né? Se tem alguma literatura técnica, fazer um benchmarking aí, o brainstorm, né? Dependendo se você trabalha em grupo, se trabalha em equipe, como você trabalha. Então são diversas técnicas aí que você vai fazer o quê? Levantamento de dados, levantamento de soluções, busca de informações, né? E aí, a partir dessas informações, você vai fazer o quê? A criação ou representação, né? Por meio do uso de métodos de criatividade, intuitivos e discursivos. Isso aqui é muito interessante. Quando a gente detalha um projeto, eu vou comentar muito isso com vocês, talvez daqui para frente. É um projeto, ele não é só feito de decisões, memorial de cálculo, que a gente fala, né? Existem também os memoriais de decisões, os memoriais de porquê, a gente fala. Como assim? Hoje você faz um projeto, né? E aí esse projeto ele foi arquivado, ele não vai ser elaborado agora, você coloca lá na sua gaveta, e você continua trabalhando na empresa, daqui 2, 3 anos, você já está em outro setor, já subiu da sua patente, né? E aí falam, nós vamos startar aquele projeto lá. Aí pergunta lá para o fulano de tal que trabalhou nesse projeto, por que eles tomaram essa decisão. E aí você talvez não vai lembrar por que a decisão foi dessa geometria, ou dessa característica, ou desse tipo de acionamento. Então, uma das fases do desenvolvimento da solução, desenvolvimento do projeto, né, é a criação do memorando discursivo, né, do memorando de ideias. Você descrever o porquê das ações, o porquê da tomada de decisão, né, por que foi decidida daquela forma. E isso leva você a defender posteriormente a sua ideia, a sua proposta. Logicamente, no final, existe uma seleção da solução por meio de métodos de avaliação, de síntese, né? Querendo ou não, nós vamos pensar em diversas soluções, diversos pontos distintos. E aí, no final, nós vamos abstrair o melhor deles. Logicamente, a primeira ideia nem sempre é a melhor, pode ser que sim, pode ser que não, mas surgirão outros propósitos, outras situações posteriores, que farão com que essa primeira ideia sofra uma alteração, ou sofra um aperfeiçoamento, né? Ou fique inválida e tem que partir para outra solução. Princípios de solução e configuração de projeto com condicionamento tecnológico são consequentemente influenciados por novas tecnologias. Muitas vezes você pensa numa solução hoje, daqui a um ano ela tem que ser totalmente alterada, porque surgiu uma nova tecnologia, um novo meio de comunicação, um novo meio de armazenamento de dados, que vai agregar valor ao seu projeto, ou vai tornar aquele seu primeiro projeto ocioso, né? Ultrapassado, digamos assim. Materiais, descobertas científicas, que podem proporcionar combinações inovadoras e assim permitindo sempre haver, né, novas melhorias e melhores soluções. Então, eu sempre uso o exemplo lá do cara da Apple, né? Quando ele fez a reunião lá e falou que a apresentação que ia lançar um celular sem botão. Quando você pensava num telefone antigamente, era apertar o botão para ligar para outras pessoas. E ele falou que ia fazer um telefone sem botão, todo mundo achou que ele era louco. Talvez ele era um visionário, ou ele tinha uma capacidade de mudar
toda uma cadeia, todo um sistema para uma nova tecnologia, tudo bem. Mas veja que ele só foi permitido aquela mudança devido a quê? Novas tecnologias, né? Até mesmo quando esses novos celulares sem botão surgiram, eram telas capacitivas, já era um pouco ruim de toque, você tinha uma dificuldade às vezes, né, de resolução, de conseguir manuseá-las. Aí alguns celulares fizeram a parte de toque e os botões ao mesmo tempo, né? Então, aqueles BlackBerry antigamente, você tinha as duas formas de comunicação, você podia usar a tela lá com a canetinha ou apertar os botões para digitar, para colocar os números. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, praticamente é tudo feito na tela, né? Até pouco tempo atrás, era uma inovação você destravar o seu botão usando o quê? Sua digital, usando o seu sistema. Isso era um botão à parte que tinha, né? No final da tela. Hoje isso está integrado na tela. Então veja que são tecnologias que vão surgindo, vão caracterizando, que vão fazendo com que aquelas ideias iniciais se aprimorem ou mudem de patamar numa evolução. Tá? A busca por solução de problemas não triviais seria um pensamento criativo. Né? Quando a gente fala de pensamento criativo, justamente é naquela área de você pensar em que sentido. Vou pensar uma coisa inovadora, vou pensar uma coisa que ninguém pensou, vou pensar uma coisa que ninguém faz. Né? Vou criar o meu produto e ficar rico com ele. Logicamente, essa busca dessa solução é um pensamento criativo. Né? Um problema não trivial é definido como tendo uma solução que não possui meios óbvios de ser alcançada. Então, você já deve ter visto diversas situações onde você tem um problema e a origem ou a solução é uma coisa não diretamente relacionada àquilo, mas o seu problema é uma consequência de um fator totalmente à parte, né? É um efeito colateral, digamos assim. Então, muitas vezes, as soluções por meios não óbvios, né? Ela pode ser uma saída mais criativa. O campo de domínio, né, da solução de um problema é o espaço de pesquisa da solução, geralmente compreendido por quem? Pelas noções pertencentes às áreas correlatadas à natureza do problema. Então, nós, por exemplo, que somos da engenharia mecânica, estamos mais propícios a buscar soluções, resolver problemas vinculados à engenharia mecânica. Tudo bem que lá no chão de fábrica tem aquela guerra, né? O mecânico fala que o problema é do eletricista, o eletricista fala que o problema é do cara do software, e o cara do software fala que o problema é mecânico. Né? Então fica aquele triangulação ali das informações, né? Mas cada um tem a solução dentro da sua área, da sua busca, da sua natureza, né? Compreendendo os conceitos e representações individuais que relacionam suas situações vividas e conceitos incorporados por meio de conhecimentos e experiência. Então, hoje, quando você fala aí de grandes gestores, de pessoas que estão à frente de equipes, geralmente são pessoas o quê? Situações vividas, né? Pessoas com mais experiência, que trazem não um conhecimento técnico, mas sim um conhecimento aplicado, podemos dizer assim, né? Muitas vezes ele conhece aquele ambiente, ele conhece aquela situação melhor do que um cara recém-formado, um cara novo que estudou a fundo aquela proposta. Há uma coisa muito interessante, um fato que aconteceu, isso aconteceu há alguns anos atrás. Alguns dos colegas que se formaram na mesma turma que eu foram trabalhar na Marinha Mercante e um deles chegou aqui em Fortaleza com um navio de carga para descarregar, né, fazer a rota dele e convidou a gente para visitar o navio. E a gente chegou lá, era um navio novo, um navio, se eu não me engano, era mais ou menos assim, o navio era 2010 e ele era 2013, 2014 mais ou menos. Era um navio chinês de carga, de grãos. Quando a gente entrou na sala de máquinas, nenhum manômetro funcionava. Aí eu perguntei, né, para ele, cara, isso aí não é perigoso? Ele falou, cara, a gente não pode mexer porque ele está na garantia. Daqui um ano, depois de 5 anos, ele vai para a fábrica novamente, para o estaleiro, que ele vai passar pelo processo de garantia. E eu falei, como vocês controlam, né, os vapor, a pressão, vapor, tudo isso aqui do sistema? Ele falou, tem um senhorzinho que trabalha aqui que ele usa uma chave batendo na tubulação e ele sabe o que está pressurizado, o que não está, qual a pressão, apenas batendo na chave. Logicamente que não é certo, mas ele tinha um conhecimento, uma experiência, uma vivência ali, né? Então ele tinha características, tinha expertises ali que agregavam valor à tomada de decisão. Logicamente a gente que chegasse lá novo ia falar o quê? Nada funciona porque os manômetros não indicam a pressão. Tem pressão, mas eu não tenho controle. Eles tinham a forma deles.
Na busca, né, de solução de problemas não triviais, vamos falar assim, a resposta pode pertencer ao campo inicialmente delimitado pelo indivíduo que busca a solução. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, não é tomar cuidado. Pessoas que trabalham na área de desenvolvimento de projetos, inovação, pesquisa e desenvolvimento, engenharia do produto, né, tem vários nomes desses setores dentro das empresas, são pessoas que têm que ser um pouco mais ecléticas dentro da sua linha de raciocínio e pensamento lógico. Ele tem que ter uma noção de mercado, uma noção das outras áreas e saber o que é mais viável e o que está disponível no mercado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês hoje na área de ar comprimido, que é uma outra área que eu ministro disciplinas dentro da Unifor, que já trabalho há um certo tempo com isso também. Hoje em dia, ar comprimido, ela está dentro da grande indústria 4.0 na questão do que? Big Data, informações, coleta de informações. Então, por exemplo, hoje quando você pensa numa rede pneumática nova, uma instalação industrial nova, a gente já parte do princípio de instalar o quê? Unidades de conservação, aquele elemento de tratamento do ar, que tinha um filtro, reservatório, filtro, seca, regula e lubrifica o ar, né? Aquele elemento, hoje em dia, ele já tem uma porta de rede ali, onde ele manda informações em tempo real do consumo de ar, da oscilação, da pressão, né? Para que isso? Eu vou colocando isso tudo nas nuvens, no Big Data. Essas informações, elas vão sendo armazenadas. Depois de um tempo, eu posso propor solução para a empresa, ou se ela está usando uma demanda de ar acima do normal, se dentro do regime de horário de trabalho dela, a demanda é constante ou não, se fora do regime de trabalho dela está tendo consumo de ar, como você consome ar se você não está trabalhando? Vazamento, né? Então tem várias situações aí que você pode fazer demanda. E tudo isso é você trabalhando hoje não puramente mecânico. Se a gente pensasse puramente mecânico, a gente ia pensar só lá no filtro, secador e regulador, né? Hoje em dia você tem que ter uma noção já dessa parte de comunicação, informações e assim por diante, em diversas áreas. A resposta pode não pertencer ao campo, né, delimitado do indivíduo. Nesse caso, existem necessidades de expansão do campo inicial, né, para aumentar as possibilidades de solução. Então, novas áreas de conhecimento devem ser acrescidas, ampliadas para o espaço de pesquisa. Então, se você está atrás de uma solução de um problema, a solução não é puramente mecânica. Talvez tenha ali hoje sistemas que trabalhem uma caracterização de melhor rendimento. Nós sabemos que os atodores pneumáticos não têm grande controle de velocidade e têm de eficiência de paradas intermediárias. Existem equipamentos eletrônicos que permitem essa parada intermediária hoje da pneumática, mas a própria Festo, por exemplo, que é uma grande fabricante de atodores pneumáticos, entrou no ramo de atuadores elétricos. Por quê? Existe uma demanda de você trabalhar posicionamentos variados de um atuador, com velocidade, sem caracterização do sistema hidráulico, por exemplo, e a solução não era controlar o ar comprimido, e sim mudar o princípio de funcionamento da atuação linear, ou seja, atuadores elétricos. Ok? Vou colocar um exemplo de caso aqui. Alguns de vocês devem conhecer essa história ou não, mas se conhecem, não deem aí não falem a resposta inicialmente, né? Durante a segunda, não deu um spoiler, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, né, estatísticos analisavam todos os aviões que voltavam das batalhas e destacavam as áreas com maiores marcas de balas. O objetivo era identificar onde as estruturas dos aviões deveriam ser reforçadas de maneira mais eficiente, não ao ponto de deixar o avião mais pesado, e assim com dificuldade de manobrar, mas aumentando o consumo de combustível, né? E nem tampouco deixá-lo vulnerável. A distribuição das perfurações não era uniforme, as marcas em vermelho aqui do lado representam as áreas atingidas, né? Mas com maior frequência. Com base nesses dados aqui, né? Onde eles deveriam reforçar? Aí eu pergunto para vocês, né? Uma resposta automática seria pensar o quê? Aonde recebe mais tiros, correto ou não? Aonde nós deveríamos reforçar mais nosso avião? Pode falar, professor? Correto. Comenta aí, vamos lá.
Você dá um spoiler aí. Pode dar o spoiler já? Vamos nessa. Tá. Seria como, assim, como um avião nessas áreas que estão tingidas de vermelho, mesmo ele sendo muito afetado, ele conseguia voltar, o interessante seria Exato. reforçar as demais áreas, como, por exemplo, a carcaça do motor, que é um componente vital Exatamente. para o retorno. Então, eles teriam que reforçar as outras partes que não estão sendo atingidas, que eles não têm ideia de se forem atingidos ou não, pode afetar o retorno da aeronave. Exatamente. Legal. Né? Faz sentido, então, tirar as asas, né? Ó, melhor blindá-las para evitar estrago? Não. É justamente aí que foi comentado, né? Ó, não reforçar as áreas mais atingidas, blindar as áreas sem marca nenhuma, como motores, por exemplo, né? Ó, aqui o habitáculo, né? Onde fica o piloto. Os aviões que receberam mais tiro nas áreas destacadas foram capazes de voar de volta, mas os que foram atingidos nas áreas sem marcas não conseguiram voltar, né? Essa é a análise. Ninguém estava analisando as marcas de bala dos aviões que não voltavam. Mas olha como é interessante, né? Isso foi um estudo feito por estatísticos dentro de uma área militar com aplicação bélica, né? Podemos dizer assim. Veja que áreas distintas agregando valor à evolução de um meio, de um sistema, né? Aí aqui fala, né, ó, aqui esse cara aqui que fez essa segunda solução, né? Entretanto, as recomendações desse Abraham Waldford aqui foram, né? O matemático tal, significa contribuições em teoria, decisão, geometria, sendo os principais pesquisadores na área de estatística sequencial e pesquisa na Universidade de Colômbia, Nova York. Então, ele que trouxe essa solução, justamente do quê? Nem todos os aviões retornavam. Os que retornavam não tinham marcação nessa região. Então, essa aqui era uma região primordial dentro do sistema. Legal. Conhecia a historiazinha já ou não? Ou foi análise agora mesmo? Não, estudei muita aviação, eu sabia dessa história. Ah, legal. Interessante. Tem que mudar o exemplo da próxima vez. Eu trouxe um exemplo para o nosso dia a dia aqui. Nós fizemos a atividade do rodízio, né? Propondo um problema. Uns semestres atrás, quando a gente ainda estava nas aulas presenciais, dentro da Unifor, a gente colocou uma problemática similar à que a gente fez do rodízio, relacionada a esse elemento que nós passamos por nós quase todos os dias lá na universidade, né? Que é aquele banco que a gente senta antes dos intervalos das aulas, antes das aulas, para conversar com o pessoal. E aí nós fizemos um levantamento aqui de alguns problemas que os alunos mesmos relatavam que sofriam no banco. A grande maioria falava do tombamento, né? Então, se sentar dois caras pesados, mais ou menos como eu, de um lado, o banco tendia a virar, né? Algumas pessoas comentaram sobre o incômodo de sentar. Esse incômodo de sentar estava relacionado às frestas, à região, essa dificuldade para sentar, você tinha que transpassar a sua perna aqui, ó, né? Nessa passagem, de um lado para o outro. Tamanho das frestas, às vezes a gente chegava atrasado, né? Tinha que resolver a solução, não vou falar copiar, resolver alguma atividade ali antes de entrega, né? Antes da aula, e escrever em cima do banco era ruim, que tinha algumas frestas, caia a caneta, caia a sujeira aqui dentro. Então foram algumas problemáticas levantadas em relação à turma, né? De um brainstorm que a gente fez dentro da aula. E aí a proposta deles era o quê? Sugerir um novo banco para a Unifor. E aí aqui eu tenho algumas soluções do período de 2019.2, por exemplo, né? Foi a mesma ideia que a gente fez no rodízio, só a proposta foi outra. Então veja que tem diversas ideias distintas. Ideias estas que caracterizavam a questão do tombamento, a questão da entrada, né, da pessoa aqui, ó, sem ter que passar a perna para aquela região. Outros caracterizaram outros fatores. Uma delas interessantes, que alguns comentaram, foi essa questão do afastamento aqui da lateral. Por que esse afastamento? Porque esse pilar ele não era tão próximo. Esse nosso banco, hoje, por exemplo, ele não é acessível para um cadeirante, em questão do afastamento dessa aba lateral e da aba que fica aqui do apoio. Então eles tinham feito uma redução dessa área central aqui, justamente para que pudessem encostar dois cadeirantes nas extremidades, né? Foi uma proposta. Então surgiram várias ideias e soluções. Um fato interessante é que muitos comentaram aqui, muitos
trabalharam, pesquisaram, desenvolveram, associado aos problemas propostos. Poucos pensaram em outros princípios, outras soluções, soluções que não buscassem apenas atender a essa demanda, né? Que é aquela velha expressão de coaching, que eu não gosto de usar muito, mas pensar fora da caixa, né? É uma coisa mais trivial, mas não é pensar fora da caixa, até aqui a simbolozinha, né? Não é pensar fora da caixa, é ser criativo, pense diferente, né? Além disso, o que seu produto pode se destacar, o que ele pode trazer de mais valor sem impactar no propósito dele. E aí veio a solução de 2020.1. Por que essa solução? Pode ser pelo chat também. Voltando, pessoal, só um minutinho. Oscilou a energia aqui. O pessoal estava querendo já mandar mensagem para ti aí. Tranquilo. Oscilou minha energia aqui, caiu meu modem aqui. Aí eu entrei em outra rede aqui, deu tempo. Só voltando aqui, onde a gente parou. No pessoal de 2020.1, foi feito um teste muito interessante também. Veja que surgiram ideias diferentes, né? O que aconteceu nesse período aqui? Vocês estão me escutando, tranquilo? Tranquilo. Pronto, legal. Só alinhando aqui. Fechou um monte de coisa aqui. Só mudando o porquê dessa percepção diferente aqui no outro período. O que aconteceu? Um tempo atrás, nós recebemos a visita de um professor da Universidade de New Hampton. É uma universidade da Inglaterra, não lembro exatamente qual é a universidade. E ele veio visitar a Unifor. E quando você visita a Unifor, as pessoas de fora, existe um procedimento de visita. Você vai no espaço cultural, você conhece o campus, tem vários protocolos lá que eles seguem, né? Por política da boa vizinhança. Isso se faz em diversas universidades. Você mostra, né, o seu campus, você apresenta o seu campus, suas áreas de pesquisa. E andando pelo campus, esse professor comentou comigo, com outros professores que estavam presentes, por que nossos bancos eram quadrados. Aí a gente ficou pensando, né? Não é quadrado porque ele é quadrado. Alguém pensou em quadrado, pensou quadrado. Aí, depois de um tempo, eu perguntei para ele, mas por que o questionamento dele ser quadrado, assim? O que impacta, né? Aí ele fez uma posição muito interessante. Quando você faz uma região cultural, uma região popular, por exemplo, quadrada, assim, você está delimitando lados. Quando você delimita lados, você gera hierarquia. E aí começou a surgir na nossa cabeça diversas ideias, por exemplo, né? Vamos voltar àquela solução lá do que nós vamos ter uma prova, um exemplo, uma suposição, calma, não se assustem. Digamos que a gente vai ter uma prova no horário CD, e aí chega um colega que sabe mais, uns que sabem menos, como seria a divisão? O que sabe mais senta de um lado, o que vai explicar para os outros, né? E os que não sabem senta do outro para escutar, não seria mais ou menos assim, né? Que faria uma divisão? Se você precisar lá fazer algum comentário, alguma cópia e tal, a forma de sentar. E ele comentou isso, que na universidade dele, uma das formas de ensino que eles prezavam lá, que eles buscavam, era que não houvesse hierarquia. E aí, pesquisando a universidade lá, você via que a maioria dos bancos coletivos dele eram redondos. E aí, contando essa história, isso influenciou os alunos a pensar em novas metodologias de banco, né? Bancos circulares aí. Mas foi só alguns comentários. Até a questão de ser mais sociável, né, professor? Para as pessoas conversarem, olharem uns para os outros. Exatamente. Né? Tem tudo isso nas salas de aulas também, né? Para gerar aquela parte do debate, da conversa na aula e tudo, né? Exatamente, está sendo implantado, né? Muitos professores colocam, né, aquela sala redonda para ninguém ficar de costas para ninguém, todo mundo está de frente para todo mundo, né? Então são pontos de vistas que você vê o quê? Nós tínhamos, qual eram as nossas propostas iniciais? Pô, ele tomba, ele é ruim de sentar ali, né? Tem as frestas, o tamanho das arestas. Então a gente ficou preso a essas miudezas, digamos assim. Algumas pessoas pensaram não fora da caixa, né? Mas pensaram de uma forma diferente. Como agregar valor àquele sistema? Como agregar valor àquele projeto, né? Trazer conceitos, trazerem ideias. Então veja que o que limita um projeto hoje é a criatividade do engenheiro. É a criatividade do projetista.
é a experiência, é a vivência, né? Então, muitas vezes você tem uma mesma solução, ou seja, você tem diversas soluções para o mesmo problema, e um tem totalmente o oposto do outro em relação à ação, à funcionalidade, né? À aplicação, a rendimento. Ei, professor. Oi. Eu acho que é muito pertinente também aquela questão, né, de que antigamente era o que era interessante era o produto e um produto que resolvesse o problema, né? Mas hoje em dia, só um produto que resolve o problema não tem mais tanta atenção assim, né? O produto tem que trazer uma experiência diferente para quem vai utilizar ele, né? Então, o cara tem que pensar além de fazer um banco para as pessoas sentarem, né? Tem que pensar na experiência que a pessoa vai ter e tudo mais, né? Agregar valor, né? Você agregar valor ao seu produto, trazendo ali coisas que atraem. Quer ver uma coisa muito simples hoje? Muito simples. Se esses bancos tivessem uma tomada aqui em cima, não atrairia muito mais hoje? Todo mundo quer um carregador ali, né? Para carregar o celular, não é? Talvez aumentaria a utilização do banco. Ou em vez de uma tomada, só uma portinha USB aqui, por exemplo, né? Então veja, são vários fatores, várias características que levam isso ao destaque de uns produtos a outros. Então são pequenas tecnologias que podem mudar hoje em dia de um ano para o outro, de uma década para outra, de uma, digamos assim, de uma geração para outra, né? Tudo bem, mas tem aquelas que estão ali no dia a dia que fazem a diferença. Legal. Uma das teorias que a gente tem para a resolução de problemas, a gente chama dessa teoria TRIZ, metodologia TRIZ, tá? É uma teoria de problemas inventivos, conhecida por TRIZ, é a abreviatura, né, dessa palavra aqui, ó, em russo, tá? Depois aí quem quiser ler ela, tá tranquilo aí. É uma metodologia para resolver problemas de projeto que fornece soluções inovadoras para problemas científicos e problemas de engenharia de modo geral, né? Essa metodologia foi desenvolvida por este cara aqui, ó, na década de 40. Se você olhar a década, o período é período de guerra, né, ó, ex-União Soviética. Então você vê ali que é uma região aonde precisava ter um grande desenvolvimento tecnológico para ter uma vantagem em cima das fases que estavam vivendo, né? Continua uma metodologia de projeto no qual busca uma solução ideal para um problema dentro do campo de conhecimento atual e permite sua evolução sistemática conforme o avanço do conhecimento e da tecnologia. Então, por exemplo, quando você pensar lá uma ideia que se encaixa dentro dessa filosofia, por exemplo, quando foi desenvolvido o carro, né? Lá, o primeiro carro motorizado. Qual que era o propósito do carro? Você subir nele e ele te levar de um ponto a outro, né? De lá para cá, o que mudou da concepção do carro? Ele ainda te leva de um ponto a outro, só que hoje de uma forma muito mais eficiente, muito mais segura, com diversos aparatos, sistemas, né, interligações, comunicações que agregam valor, mas a essência é a mesma, né? Então o cara, quando pensou lá num projeto para levar de um ponto a outro, ele foi, logicamente, num projeto que foi evoluindo com o tempo, né? Que ele foi tendo um retorno, tendo uma evolução, mas que a essência dele não muda. A sistemática TRIZ considera a hipótese de que há princípios inventivos universais. Existe uma teoria básica para tudo, uma solução básica para tudo, que formam a base de soluções inovadoras, e esses princípios podem ser identificados, codificados e sistematizados. Então, a mesma ideia que eles tiveram inicialmente de levar a pessoa de um lado ao outro, depois tiveram de levar carga de um lado ao outro, levar objetos, né, de um lado ao outro, e assim por diante, ir e vir, coletivo, individual, né, aumentando as proporções. Aí entrou a questão do tempo, né, mas veja que a essência do transporte é a mesma, ok? Segundo essa outra teoria aqui, né, ó, desses outros caras, os níveis ocorrem da seguinte forma. Bom, existem classificações em relação às pessoas que trabalham com desenvolvimento de projetos, com criação de ideias, solução de problemas. Já comentei com vocês que nem todo engenheiro ele é um projetista, nem todo projetista é engenheiro, mas a grande maioria acaba sendo engenheiro dos projetistas.
mas nem todos de nós, todas as pessoas, têm uma afinidade na questão de desenvolvimento de projetos. Aquele viés criativo, aquele viés um pouco mais eclético, cultural, uma mente um pouco mais aberta em relação à aceitação de outras ideias, de busca de problemáticas, busca de soluções, né? E isso classifica as pessoas em questão do nível de aplicação dessa solução. Então, existem esses 5 níveis, tem 3 aqui, 2 na outra página, vou já mostrar para vocês. Nível 1 corresponde 32% da população. Soluções convencionais de projetos alcançados por metodologias bem conhecidas na área da tecnologia, sistemas ou produto. É aquele cara que vai lá e resolve o problema, mas talvez não busca a fonte, ele apenas resolve. Se está frouxo, eu vou lá e aperto. Se está solto, eu vou lá e prendo, né? É bem direto, coisa básica. 45% da população está no nível 2. Pequenas correções feitas para um sistema existente a partir da tecnologia atual, decorrente de problemas de desempenho ou comportamento sistemático do produto. Ah, afrouxou, eu vou lá e aperto. Opa, mas está afrouxando, eu vou acrescentar aqui talvez um outro elemento, uma roda de pressão, um Loctite, ali aquelas colazinhas que travam parafuso, né? Para evitar que afrouxe, por exemplo, já pensei um pouquinho mais. 18% da população está no nível 3, implementação de melhorias substanciais, ou seja, mudanças muito importantes no sistema já existente para que resolva o problema básico de comportamento ou desempenho do produto sistema. Nessa solução não se usam inovações tecnológicas, mas uma troca de componente, adição do mesmo. Pô, se só um está afrouxando, se eu colocar outro aqui, outro parafuso, ou rebitar essa peça, né? Vou trocar o parafuso por um rebite, talvez. E aí? Será que ele vai afrouxar? Vou aumentar o meu parafuso? Então veja que são tomadas de decisões distintas. 4º nível, apenas 4% da população. Soluções baseadas na aplicação de novos princípios científicos para eliminar problemas de demanda, desempenho básico. Esse tipo de invenção causa mudanças no padrão de tecnologia do setor. Então, se eu estou usando ali um material, uma rosca, um parafuso que está afrouxando, eu posso pensar num novo material que absorva a vibração e não afrouxe o meu elemento de fixação. Veja que já está baseando em outros princípios científicos, né? Ele vai um pouco mais a fundo da solução. E apenas 1% da população está no nível 5. Invenções pioneiras baseadas em descobertas além do conhecimento científico e do conhecimento tecnológico da época. O motor a vapor foi uma grande delas. Então aqui nós temos, eu coloquei esse mapazinho da Revolução Industrial, que dá para a gente fazer uma analogia muito interessante, né? Então, quando foi, por exemplo, lá, o motor a vapor, dentro dessa literatura, ele é considerado uma invenção de nível 5, onde o cara tirou lá o serviço braçal, ou a força animal, e colocou primeira mecanização, né? Ou seja, através do vapor, ele tinha pressão, tinha força, e conseguiu trabalhar. Da 1.0 para 2.0 foi produzir em escala, não teve uma mudança muito grande, você só aumentou o ritmo de produção. De da 2.0 para 3.0, apenas você retirou o ser humano, né, da rede, da linha, você começou a trabalhar melhor qualidade, maior eficiência, né? E aí da 3 para 4.0, da 4.0 indústria 4.0 hoje, né, que é o que muitos falam aí, é a tecnologia, o IoT, né, internet das coisas, iOS, internet dos sistemas. iOS não é da Apple, não. E aí o que quer dizer isso? Ou seja, informação. Antes de uma coisa quebrar, ela indica que vai quebrar. Antes dela falhar, é perceptível que ela está falhando. Mas aí eu já sei se ela está falhando, até onde ela pode ir antes de falhar por completo. E aí eu faço todo o meu controle, meu balanceamento. Veja que são regiões bem distintas. Por que nós estamos falando disso? Quando a gente fala aqui de nível 5, são pessoas que enxergaram mudanças justamente nesses gaps, né? Então, podemos falar aí, o cara que a forma do ser humano se comunicar, ele sempre se comunicou por desenho, quando ele não falava, por falas, por gestos, né? Mas aí vem um cara lá e cria uma rede social, aonde você expressa a sua opinião, você expressa seu sentimento, você expressa seus gostos, você critica, você elogia.
ele pega todas essas informações, cruza com diversos dados, lega esses dados, joga para uma rede onde pessoas que querem vender produtos associam o seu, vamos falar assim, o seu estado de espírito daquele momento para te oferecer um produto, né? Cruzam as informações. Hoje em dia você está na sua casa, sua esposa, sua irmã, seu irmão pesquisa um negócio aleatório que você nem está sabendo. Instantes depois, na sua tela está aparecendo propaganda do produto que eles estão pesquisando. Por que será, né? Então eles identificam que nós estamos na mesma rede, no mesmo sistema. Isso aí é engraçado, professor, porque parece não, né? Pode até ser pessoa meio paranoico, mas como se eles escutassem, mesmo com o celular inativo, né? E escutam, cara. Pois Você conhece a Alexa, né? A Echo Dot? Sim. Uhum. Você não chama ela não responde. Mas se você chama, ela responde. Ou seja, ela está escutando o tempo todo. Ou ela só vai escutar na hora que você chama ela. Com certeza, a todo momento ela está ali captando. Exatamente. E isso é curioso, porque qualquer assunto que você fala, você pode ir no Facebook, no Instagram, no próprio Google, que vai aparecer a propaganda de algo pertinente que você falou. Exatamente. A pessoa que enxergou isso é uma pessoa que está ali, ó, no nível 5, né? Pessoa lá, comandando a Google funciona. Exatamente. O iGoogle, né? A forma de você lá, é o assistente particular do Google, né? Como se fosse a Alexa é da Amazon, né? A assistente visual. Tem a da Apple também, eu não lembro o nome dela. A Siri. Siri, né? Exatamente. Siri, Eu vejo que são tecnologias que estão sendo integradas aí ao sistema, né? Então, vai. Hoje em dia, às vezes até a sua rotina, você está no seu dia a dia ali, se você tem uma rotina um pouco fechada, se você pega o seu celular e abre o Google Maps, às vezes ele já acerta para onde você vai. Aí você fala, pô, como você sabe que eu vou para lá? É porque eu tenho uma rotina de ir para esse lugar de vez em quando, e aí ele já gera aquela informação, né? Rapaz, o pior foi um dia, professor. Eu recebi um e-mail do Google Maps, né? Falando da minha timeline, não sei o quê. Aí eu fui olhar, cara, ele tava pegando, acho que desde 2015, todo o meu trajeto até hoje. Tudo que eu fazia, para onde eu ia, quanto tempo eu levava para ir para qualquer canto que eu ia. Então eu conseguia ver todos os meus anos, todo dia, para onde é que eu ia, que horas. É um perigo, não é não? Loucura. Então, esse é o perigo, professor. Esse é o perigo. perigo. Né? Isso aí, ó, informações que podem cair em mãos erradas, e aí? É perigoso. Cuidado. Aí tá lascado, viu? Uhum. E hoje em dia... Descubra. Eles hoje em dia, isso para... está muito mais acelerado. Opa, Edson, cortou um pouquinho. De novo, Hoje em dia, isso está muito mais acelerado. Antigamente, ele levava um certo tempo para entender, tipo, para onde é que é o seu trabalho. Um exemplo, eu comecei a correr tem 2 semanas só. E depois de correr, eu vou na casa da minha mãe tomar café. E ele, dentro de 2 semanas, ele já, quando eu entro no carro e pega o celular, ele diz, você vai chegar na sua mãe em 7 minutos. Porra, mas eu nunca disse para minha mãe, velho. Já tá bem acelerada essa questão do nosso mapeamento. Aqui uns dias ele manda mensagem. Até o carro ele diz onde é que você deixou o carro. Você sai, ele diz, seu carro tá em tal canto. Isso é verdade. A utilidade comercial você acabou de estacionar aqui. A utilidade comercial disso é que eles vendem isso para as empresas. Com certeza. Que estão no seu percurso, eles estão ensinando o seu percurso. Aí vão começar a fazer propaganda das empresas que estão no seu percurso. Com certeza. Isso aí é o IoT, né? É a indústria 4.0 isso aí, né? Internet das coisas, informação, Big Data, né? Banco de dados, tudo que a gente faz é armazenado, é mapeado. Para quê? Justamente para isso, né? Você poder proliferar. Ou seja, eficiência. Pessoal, se a gente for falar disso, a gente passa uma semana aqui falando e não fala de tudo, né? Aí depois de uma semana vai acontecer uma coisa nova que a gente nem discutiu na semana anterior. Mas vamos lá. Não, amanhã já vai acontecer, pessoal, uma coisa nova. Que é o lançamento do novo iPhone, já é uma coisa nova. Ah, é? Já vai outras especulações, aí daqui a pouco a Samsung vem. Rapaz, dizem que amanhã é só o iPad e o Apple Watch. Parece que o iPhone vai ser só o próximo mês e o outro iPhone mais top só em novembro. Vamos ver aí como é que vai ser. Eu acredito que o que está sendo lançado ali ainda é a versão já um pouco abaixo do que onde eles estão, entendeu? Pessoal, se vocês observarem, é um comentário particular meu isso. André, não sei se vocês podem associar
As grandes evoluções. Quando você vê aqui as grandes mudanças, as grandes evoluções, todas elas estão associadas a períodos de guerra. Então, se você pegar aí, antes de 2001, nós não tínhamos o Google Earth, né? Nós não tínhamos o Google Maps. E aí, a partir de um tempo, você começou a ter isso praticamente disponível. Ele tinha um atraso. Hoje, o Google Earth, por exemplo, você tem um atraso aí de minutos, né? Você pode ter aqui na sua tela aqui, qualquer parte do mundo, com diferença de minutos, apenas de exibição. E aí você pensa ali naquele período de 2001, né, 2000, da guerra do Afeganistão, Iraque, Estados Unidos, onde, se você assistir os filmes associados a isso, você vai ver que toda a comunicação praticamente era feita em tempo real. Hoje, se você pega uma série dessa militar, não se fala mais em avião tripulado, né, tudo drone, tudo avião não tripulado. Então, o cara está combatendo do outro lado do mundo, mas ele está sentado aqui, ó, nessa sala, confinado, ar-condicionado, controle, tudo seguro, e aí ele não tem medo de arriscar, né? Então, veja que eu acredito muito que todas as evoluções, as grandes mudanças, produção em escala, produção seriada, normativas, a maioria das normativas surgiram em períodos de guerra. Normativa, eu preciso produzir um produto em grande quantidade que não tem um fornecedor. Então, pega uma região lá do sul, uma empresa do sul que faz o item 1, a região aqui do Nordeste faz o item 2 e a do Centro-Oeste faz o item 3. No final, as três têm que se encaixar e têm que funcionar. No meu padrão, porque se meu concorrente lá pegar o meu item, o meu produto, ele não pode servir para alimentar o dele. Por isso que tem as normas DIN, norma ISO, norma ASME, né? São padrões distintos. Você vê, são origens de países rivais em períodos de guerra. É muito interessante isso. Vou ter que sair mais cedo. Tranquilo, Reno. Deixa só, o nome já está aí. Beleza, então. Vamos só agilizar aqui, pessoal, por causa da nossa aula aí. Um outro estudo de caso que eu quero mostrar para vocês é do carrinho de compras. Bom, carrinho de compras é uma coisa bem simples, bem didática, está no nosso dia a dia, mas tudo pode melhorar, né? Carrinho de compras é um carrinho fornecido por lojas, especialmente supermercados, para que consumidores possam utilizá-lo dentro da loja para transportar mercadorias que desejam comprar até o caixa, né? Os carrinhos também podem ser utilizados para transportar produtos, comprá-los, para transportar os produtos até o carro, tá? A maioria dos carrinhos atuais é feito de metal ou uma combinação de metal e plástico e projetado de modo a se encaixar uns nos outros em fila para facilitar o armazenamento e assim economizar espaço. Então acredito que o primeiro surgiu lá, talvez um não encaixasse no outro, eu vou mostrar aqui para vocês. Depois viram que ele tomava espaço, precisava de volume, eles precisavam se encaixar, foram evoluindo ao longo do tempo. Os carrinhos podem vir em vários tamanhos, apresentam geralmente 4 rodas, tendo que a maioria dos carrinhos tem suas rodas dianteiras giratórias, né, soltas, e as traseiras fixas. Porém, na Europa, já são mais comum um carrinho com as 4 rodas giratórias, 4 rodas bobas, né? Então, você anda para o lado, se você precisar, otimização de espaço, né? Esse nosso, a gente precisa de uma área para poder manobrar. Talvez o outro eu consiga manobrar de forma mais fácil. O primeiro carrinho de supermercado foi apresentado dia 4 de junho de 1937. Foi inventado por este cara aqui, ó, proprietário de uma rede de supermercados, a Piggwig, né, em Oklahoma City, nos Estados Unidos. Em 1936, ele começou a pensar como os clientes poderiam carregar mais compras consigo. Então, o cliente ia lá comprar na loja dele, ele viu que a limitância era o que ele conseguia segurar, ou colocar numa cesta dele, o peso, né? Ele encontrou uma cadeira articulada de madeira, colocou uma cesta no seu assento e roda nas pernas. Então, não é essa imagem, tem a imagem real dela, mas é bem similar a esse aqui, que foi o primeiro protótipo, o primeiro carrinho de compras. Então, ele prendeu uma cesta em cima de um assento de uma cadeira e colocou rodas nos pés das cadeiras. A inovação inicialmente não agradou aos consumidores. Olha só que interessante. Homens achavam que os carrinhos eram femininos e as mulheres achavam que eles se assemelhavam aos carrinhos de bebês. Após contratar vários modelos masculinos e femininos para empurrar sua inovação em sua loja e mostrar a sua utilidade, os carrinhos começaram a fazer sucesso. Isso aqui me lembra uma coisa muito interessante. Não sei se já leram a biografia do Silvio Santos, alguns livros que falam da história do Silvio Santos. O Silvio Santos, como começou como camelô, ele tinha 2 funcionários. Um para vender e um para comprar. Já escutaram essa história ou não? Não. Ele tinha a banca dele,
e tinha um cara que vendia, que ficava atrás do balcão. E esse cara vendendo. Todo mundo que chegava próximo e observava as coisas, via um segundo funcionário dele, parava do lado e falava, caramba, isso é legal, quero um, vou comprar. E comprava. E saía. Mas daquele cara era um funcionário. E isso induzia as pessoas do lado a comprar também. Então ele tinha um funcionário para vender e um funcionário para comprar. Então toda vez que a loja dele juntava a gente na frente, chegava esse cara lá, ou essa pessoa lá e, pô, isso aqui funciona, isso aqui é muito bom, tava procurando, não encontrando em lugar nenhum, só aqui. E tá barato, vou comprar. Hoje em dia, se você falar que tá barato, todo mundo compra mesmo, né? Sem precisar, né? Eu vou comprar e tal. E isso fazia com que vendia. Isso ele fala muito bem sobre isso. E O gatilho da prova social, né, professor? Oi, desculpa, não entendi. O gatilho da prova social. Se você vê outras pessoas utilizando e tudo, você tende Consumo, a confiar, né, mais e aderir. Exatamente. Então, ou seja, o cara aqui, ó, ele contratou modelos, pessoas bonitas, talvez, né, arrumadas, usando o carrinho. Pô, se aquela pessoa bonita ele tá usando, eu também quero ser bonito, né? Também vou usar, também quero, né, usufruir desse sistema. Em 1946, outro cara que é de outra rede, né, em conjunto com seu sócio, dono de outro mercado, desenvolveram o carrinho de formas que é conhecido até hoje. Então eles desenvolveram a patente, geraram a patente do carrinho de compras que é utilizado até hoje em alguns conceitos. Tá, mas foi em 1946, quase 10 anos depois, né, 36 para 46. E aí quando a gente pensa em carrinho hoje nós temos diversos modelos de carrinho no mercado. Então você vai lá, você tem um de maior porte, um com menos área, aqueles plásticos, né, PET. Hoje em dia isso aqui pode parecer uma besteira, mas faz muita influência, acessível. Então tem carrinhos de diversas áreas, diversos segmentos, atender diversos clientes. Então você vai numa loja aí hoje, talvez permite a entrada do seu animal, mas ele tem um carrinho para transportar ele, ou não permite. Então tem situações e situações. Aí eu pergunto a vocês, você como usuário de carrinhos de supermercado, está satisfeito com modelos atuais disponíveis? Por quê? Se perguntasse a você uma sugestão de alguma modificação ou melhoria dos carrinhos de compra, o que você diria? Vocês estão satisfeitos com os carrinhos que vocês usam ou vocês não fazem compras? Manutenção. Manutenção? Que tem carrinho que a gente pega que é fuleiragem, viu? Limpeza, né? Comentam muito limpeza também. Sim. Uma roda travada e aí dificulta. Aí eu acho já mais gestão, né? A manutenção é uma gestão, não seria um problema de projeto, vamos falar assim. É mais gerenciamento. Acho que tem uma solução, professor, que é interessante, que já tem lá fora, eu acredito que até há um tempo já, que é o carrinho, ele já vem com um scannerzinho, sabe? Você já passa o produto. Vou já mostrar ele aqui para vocês. Já cria um carrinho lá, um carrinho virtual dentro do carrinho físico. O caixa no carrinho, né? Exatamente. Legal. O Edson ia falar também, Edson? Sim. Você tem alguns carrinhos, hoje as pessoas se importam muito como elas acomodam produtos, e alguns carrinhos você coloca garrafas em determinados pontos, eles ficam afastados, eles ficam sem apoio, entendeu? A tendência deles tombarem. E isso faz as pessoas pensarem também a respeito da melhoria dos carrinhos. A forma como eles são acondicionados, a forma como você pode distribuir dentro dele essas mercadorias. Quem é muito organizado pensa nesse tipo de coisa. Com certeza. Eu sou meio bagunceiro, vou jogando, mas eu sei que tem gente que pensa para metódico, né? É metódico. Não sei se vocês lembram, não sei se é da época de vocês, eu quando era criança o carrinho tinha aquele assento, né, que você abria e colocava as pernas no buraquinho e ficava ali sentado. Não sei se alguns de vocês chegaram a ver isso. Hora chega até a andar, professor. Então, sabe por que aquilo sumiu dos carrinhos? Por causa de limpeza. As pessoas começaram a ver que os carrinhos eram muito sujos para colocar as crianças ali. E aí ninguém usava. Né? Era massa aqueles que tinham carrinho e a buzinazinha, professor, você ir dirigindo lá. Aquele ali eu não peguei, não. Aquele ali eu vejo hoje, as crianças usando, mas não é da minha época, não, que tinha um carrinho de plástico ali, né? Ei, professor, e uma coisinha besta que eu nunca vi aqui, mas que, para mim, pelo menos, foi muito melhor a experiência com o carrinho. A roda traseira C360 também. Pronto, as 4 bobas, né? Igual a gente falou ali do modelo europeu, né? A manobrabilidade dele, né? Muito mais prática, muito mais dinâmica. Muito legal. Aí, por exemplo, alguém ia comentar? Eu. Opa, Lucas. Pronto, tem algumas lojas que quando você sai, o piso ele não é liso. Pronto, aí o carro legal. fica telando. Seria bom um sistema de amortecimento
uma roda mais flexível, né? Mais maleável. Isso. Aí o pessoal coloca a câmera de ar e fura, aí você vai pegar o carrinho, tá com a câmera furada. Não tô comentando, tô só achando problema onde não tem, mas tranquilo. Mas com certeza, né? Tem algumas. O cara faz o projeto do supermercado, mas não pensa na garagem, né? Onde o cara vai levar o carrinho até lá, né? Acesso, degrau, né? Guia, elevação, tem várias coisas. Uma das ferramentas, por exemplo, quando você vai desenvolver um projeto, o Brainstorm, é uma coisa muito interessante, que é uma ferramenta básica, um questionário básico que você pode fazer, uma pesquisa e pegar informações, né? O Brainstorm, que é a tempestade de ideias, foi realizado para que os projetistas pudessem pensar em requisitos que talvez fossem importantes do ponto de vista do cliente, no desenvolvimento de um carrinho de supermercado para seu uso posterior. Uma coisa muito interessante, pessoal. Uma coisa que destaca muito o projetista é ele sair do ambiente de trabalho dele, ele sair do ambiente de raciocínio dele. Então eu trabalho aqui nesse habitáculo fechado, nessa caixinha preta aqui que vocês estão me vendo. E aí, se eu estou desenvolvendo aqui dentro, eu enxergo os problemas em função das minhas limitações, da minha eficiência, da minha expertise, da minha vivência, da minha criatividade. Muitas vezes o que a gente enxerga não é o mesmo problema de quem usa, né? Vamos chamar de usuário. E aí uma coisa muito interessante, uma das formas de você levantar requisitos e garantir a eficiência do seu projeto é justamente você pesquisar, você perguntar para o usuário, por exemplo, nós vamos aplicar isso aqui ao quadrinho de rodas. Quais são os reais problemas e necessidades dos carrinhos, né? E aí, mas cuidado, isso é muito interessante, você pensar nisso estando na sua sala é uma coisa, ou você pensar nisso usando é outra coisa. Então, se a gente pensar, por exemplo, hoje, vocês já devem ter andado de bicicleta, mas nós temos que pensar numa bicicleta com 4 rodas, ou um triciclo, ou um quadriciclo, por exemplo. Talvez nunca andei de quadriciclo. Como seria a percepção? Talvez de quem já andou tenha uma percepção diferente de quem nunca andou, né? Ou pensa numa atração diferente, uma coisa diferente. Então, veja que a vivência faz a diferença na hora de tomar decisão. Veja aqui, ó. Foi feito um questionário. Isso aqui é uma proposta que foi aplicada dentro de um desenvolvimento de projeto, tá? Um estudo de caso. Quais requisitos foram levantados em relação a pontos relevantes em um projeto de um carrinho de supermercado? Então foi levantado, né, apenas pontos pelos projetistas, isso os projetistas, dentro da sala deles. Foi avaliado notas de nota 9, 3 e 1, sendo 9 dada aos itens considerados de maior importância, então para o projetista o que tinha maior importância, 3 para os itens intermediários e 1 para que tivesse menos importância. Então os projetistas da equipe lá pensou o quê? Qualidade das rodas é importante, extremamente importante, carrinho modular é importante, limpeza é importante, rodas, né, que giram 360 não é tão importante, a preferência do material não é importante, compartilhamento, né, compartimento posterior, né, como até o Edson falou, não era tão importante, rodas com trava não eram tão importantes, altura regulável irrelevante, possibilidade de empilhamento irrelevante, alça para a bolsa irrelevante. Isso aqui foi uma pesquisa que os projetistas sentados na cadeira deles pensaram o que seria interessante no projeto. Jogaram isso para o mercado, fizeram lá o questionáriozinho e eles foram sendo respondidos, né, por pessoas. Para o refinamento dos requisitos apontados, bem como sua relevância no projeto, foi criado um questionário de entrevistas para que as pessoas pudessem questionar sobre o assunto, serem questionadas. E aí surgiu as perguntas, né? O volume de compras influi em que sentido, né? O carrinho ser modular tem influência ou não? Conforto, qualidade. E aí aqui tem alguns dados, por exemplo, ó, volume de compras, né? Se você olhar os dados aqui estatísticos, tecnicamente, em número de sacolas, em média de 3 a 5 sacolas, o número máximo. Então, por exemplo, se eu for pensar num projeto de um carrinho, o volume necessário dele, se eu já tenho uma sacola padrão de saída do supermercado, eu sei o volume daquela sacola. O meu carrinho tem que suportar aí de 3 a 5 vezes aquele volume, no mínimo, né? Pensando a grosso modo. Melhorias de conforto, né? Ó, a maioria aqui optou por rodas
A maioria, qual é o maior problema de conforto? Rodas defeituosas, né? Então a roda é o maior problema que tem dentro dos carrinhos. Carrinho modular. Tem uma certa relevância para você, sim. Para alguns, não. Qualidade do carrinho, né? Ó, importa? Não. A qualidade em que sentido? De material. Se ele é de aço, se ele é de plástico. Faz influência para você? A maioria falou que não. A segurança do banquinho infantil é importante? Sim. E aí surgiram algumas sugestões. Um ponto que se deixou lá embaixo foi o quê? Sugestão. Essa sugestão era o quê? Novas ideias, né? Ó. Então a maioria foi melhoria das rodas. Alguns falaram aqui, ó, divisórias, tamanho, freio e calculadora. Como o nosso colega acabou de comentar, né? Calculadora. E aí foi feito um novo diagrama aqui com indicações de relevância. Então a qualidade da roda, que inicialmente foi apontada como relevante, ela se tornou relevante, ficou relevante. O carrinho modular, que inicialmente o projetista pensou que era relevante, não é relevante para o usuário. A limpeza, que era importante para o projetista, não se tornou nada importante para o consumidor. Rodas 360, mesmo nível. Material de preferência, se tornou relevante. Compartimento, também não. Rodas com trava, também não. Mas aqui embaixo foi interessante. Excesso de volume, que não foi cogitado, se tornaram bastante importante, ou seja, o carrinho cabe o que eu vou comprar, ou se eu for comprar pouco, eu tenho carrinhos menores. E ruído. O ruído que o carrinho exercia não era importante para os projetistas, mas foi importante para os usuários, o consumidor. E dentro de uma das possibilidades que eles falaram, de sugestões, surgiu justamente como nosso colega falou, né? O carrinho caixa, vamos chamar assim. Outra iniciativa interessante, que é a equipagem de carrinho com dispositivos eletrônicos, que possam auxiliar os clientes na hora da compra, informando o preço do produto e somando o valor da compra fornecida e outras informações. Em 2012, uma franquia norte-americana, né, de produtos naturais e orgânicos, iniciou o projeto do carrinho motorizado, equipado com um tablet localizador. Então você, pelo tablet, você achava lá o produto dentro do mercado, ele te dava a rota para você andar. O carrinho monitorava a lista de compras do cliente, rastreando, detectando os produtos que eram colocados no carrinho, e no final informava o total da compra. Também podia indicar a localização dos produtos dentro do estabelecimento. Coloquei um videozinho aqui, ele vai passar aí para vocês, desse carrinho sendo testado, né? Então ele tem um layout diferente, é um carrinho bonito, tem uma propaganda que você pode colocar ali, tem uns indicativos. Muitas vezes você fica perdido no mercado procurando as coisas, ele indica para você, com imagem, o texto. Você vai lá, coloca, ele já vai somando para você, né? Tudo isso e tal. E aí eu pergunto para vocês agora. Olha aí, ó, ele mostrando o mapeamento, né? Conforme vocês fizeram as coisas. Isso para vocês é um produto viável ou não viável? Só acho que aqui, para nossa realidade, ainda seria não viável. Eu diria que é questão social, professor. Deveria ter, tipo assim, um estudo melhor sobre como aplicar isso aos usuários, entendeu? Talvez só colocar aqui para a galera usar não durasse muito tempo. A durabilidade ia pro saco. Não, nem durabilidade, tudo bem, manutenção. Mas vocês achariam interessante um carrinho desse? Vamos dar a pergunta. Eu acharia. Sim, Com certeza, com certeza. Vocês, como usuários, clientes, acham interessante esse carrinho? Sim. Sim. E vocês, como vendedores, como mercadistas, acham interessante esse carrinho ou não? Aí depende. Se você for funcionário da loja, não é interessante, porque você está tirando o emprego do caixa. Pior que isso não acaba nem tirando emprego do caixa. Agora, não seria todos os usuários que utilizariam, né? Então, a gente sendo... Hoje a gente já tem aqueles caixas como fala, autoatendimento, né? Autoatendimento, Hoje nós já temos. Pessoal, sabe por que esse projeto não foi para frente? Porque nós não vemos tanto ele divulgado hoje em dia? Existem alguns pontos que estão fora do conhecimento do projetista, são os fatores externos que a gente fala, né? É o campo de visão. Para você como cliente, esse carrinho ele é excelente. Você ir lá e comprar, né?
Para quem vende, não é interessante ter esse carrinho. Por quê? O método de compra que nós temos hoje, cultural nosso, é compra de impulso. Então você vai colocando as coisas no seu carrinho. Algumas pessoas têm na mente mais ou menos a somatória que deu. Quando chegou no caixa e passou, a pessoa não tem vergonha, ou não sei, e fala, não passa. Passou, né? Vou ter que pagar. Quando foi colocado esse carrinho em teste, as pessoas passaram a ter o poder de decisão. Então, antes de chegar no caixa, ela já sabia o quanto ela estava gastando. E aí ela pensava, isso aqui é caro, isso aqui eu não vou levar hoje, eu não preciso disso, ou preciso daquilo. E isso fez com que as pessoas consumissem menos. Consequentemente, quem vende, isso não é atrativo. É atrativo para um nicho de mercado, mas para o outro nicho, talvez, que vende, não foi atrativo. Por isso que ele não foi para frente, esse carrinho. Existiram vários projetos desse conceito, né, de compra. Já tiveram aqueles conceitos do BIP também, né, de você entrava na loja, só bipava os elementos lá, né, o código de barras, leitorzinho, e no final sua caixa estava lá fora com os produtos dentro, você não carregava nada, mas o leitor também ia somando o que você está comprando. Ou seja, você tirou aquele poder de venda por impulso e colocou na mão do comprador, do comprador o poder de decisão. E as pessoas começaram a consumir menos porque elas tinham noção do que está sendo consumido. Então veja que é um ponto de vista totalmente fora do nosso campo de aplicação técnico. Se nós pensarmos, nós somos a tecnologia, nós somos a engenharia. Nós queremos o quê? Facilidade, conectividade, simplicidade, segurança, né? Rapidez, eficiência. Ei, Mas, professor, se for para cultural, pode falar. eu vi um, só que foi rápido que eu vi, sabe? Tipo um projeto que mas era em lojas, eu acho, não era nem supermercado, mas cabe também ao supermercado. Você tinha um aplicativo lá da loja, enfim, e a loja, pela rede, ela identificava mais ou menos onde é que você está, e dependendo de onde é que você estivesse, ela joga ali promoções, recomendações de compras e Sim. tudo, então é muito interessante isso daí, eu achei Sim, também. sim. Tem um aluno de automação, estudou no mesmo período que eu, no Target. Alô? Agora eu tô ouvindo. Pronto. Voltou. Tá oscilando aqui, a internet tá oscilando aqui agora. Não sei se vocês já viram alguns mercados, tem a etiqueta de preço digital. Já devem ter visto alguns mercados aqui em Fortaleza? Sim, já. Então, aquilo ali você pode ter um controle em tempo real, né? Eu tenho um horário do dia que eu tenho uma faixa de preço de um produto, outro horário eu tenho outra faixa de preço. Se você pegar nessas empresas de mercado, muitas vezes o cara, você entra lá na prateleira, tem só um produto na prateleira. Pô, por que o cara vai deixar só um produto na prateleira? Porque ele tem um único cliente que compra aquele produto. Aquele cliente vem uma vez por semana, por exemplo. Se ele chega lá e não ter aquele produto que só ele compra, ele vai em outro mercado, porque no outro mercado tem e ele acaba comprando o resto lá. Então, hoje em dia, a informação das coisas, né, o banco de dados da pessoa, faça seu cadastro aqui, ganhe desconto. Na verdade, estamos mapeando o que você compra, né? Você vai gerando ali uma melhor eficiência do seu sistema. Vamos sair de mercado, vou dar um outro exemplo para vocês. Eu, na época que estudava engenharia mecânica na Unifor, eu fui estagiário na Smalltech. Trabalhei lá na área do fogão. E o meu projeto lá no trabalho era justamente trabalhar na eficiência energética do fogão. Ou seja, a gente trocar formas de isolamento, características do forno, do fogão, a fim de baratear o produto. Né? Foi o projeto que eu trabalhei lá na época. Trabalhei um ano lá como na prototipagem lá. E aí, nós fizemos um projeto onde hoje em dia, quando você compra um fogão geralmente tem 2 vidros na tampa do forno, né? E aí a gente pegou, fez um estudo lá e desenvolveu uma tinta cerâmica transparente, que se a gente pintasse o vidro do fogão, ele não alterava a cor, não alterava, era translúcido, normal. A gente apenas aplicava uma tinta cerâmica no vidro, e essa tinta cerâmica tinha um poder refratário que fazia com que, se eu tirasse o vidro de dentro, eu tinha uma eficiência igual ao forno com 2 vidros. Então, meu forno precisava ter apenas um vidro. E aí, pela engenharia lá, isso foi excelente, porque eu lembro que na época era uma economia, tipo assim, de R$1 num produto que custava 50, entendeu?
era um payback muito rápido, era um gap de economia extremamente alto. Geralmente trabalhava centavos de economia por ano, né? E aí a gente tinha dado um gap quase de R$1. E aí, pô, maravilha, abraços, aplausos, legal, legal. Chegou um dia, o projeto foi vetado. E aí a gente, poxa, o projeto tão bacana, foi vetado, ele não vai ser implantado. E eu fui atrás de saber, né, pô, por que ele não vai ser implantado? Nós trabalhamos 1 ano desenvolvendo isso aqui, testamos, validamos, apresentamos os protótipos, colocamos para Inmetro testar, foi aprovado. E aí um pessoal do marketing veio conversar comigo, né, juntamente com a equipe de projeto, era a professora Virgínia na época, era aluno de pesquisa, iniciação científica dela. E aí ela comentou assim, ó, hoje em dia quando você vai no mercado, se você vai comprar um produto, digamos que você vai comprar um fogão, você abre lá a tampa do forno de um fogão Brastemp, você vai ver 3 vidros. Aí você fala, vixe, isso aqui é um Brastemp. Você abre o Smalltech, tem 2. E na época, o Smalltech ele era a classe B e C, né? E existia a classe CD. E o CD na época era a Daco. E aí quando você abria a tampa da Daco, tinha apenas um vidro. E aí o que o cara do marketing explicou pra gente? Falou assim, ó, não adianta eu fazer um adesivo falando que este forno, por escrito lá, tem uma tecnologia altamente inovadora, que ele tem a mesma eficiência de um forno de 3 vidros, mas que a tecnologia permite ele ter apenas um. A cultura do povo que vai olhar o forno para comprar e quando abrir a porta e olhar, vai falar, vixe, esse aqui só tem um vidro, ó, é barato, não vou comprar. O Brastemp é bom, o Brastemp tem 3. Veja que é cultural essa questão, né? Foi um fato que aconteceu presencial comigo, assim, tipo, de projeto mesmo. O projeto não foi implantado até hoje, né? Foi desenvolvido, foi elaborado, tudo bem. Um outro que aconteceu muito similar a isso no nosso mercado, no nosso dia a dia, há pouco tempo atrás, que hoje você não vê mais, vocês chegaram a ver uma propaganda na televisão que falava que o desodorante tinha reduzido 20% do tamanho, mas que dentro tinha o mesmo volume? Vocês viram essa propaganda um tempo atrás? Não, professor. Não, professor. Não lembro não, Márcio. Não, que tinha uma economia, eles tinham diminuído 20% o tamanho da embalagem, mas a tecnologia de pressurização tinha o mesmo volume dentro da embalagem, era uma embalagem de desodorante. Se vocês deram uma pesquisada depois, eu podia ter colocado o link aqui para a gente ver, discutir. Esse projeto ele não vingou, porque não adiantava eles falarem Professor, isso. Qual o produto? Desodorante. Ah, sim. Desodorante particular, aerosol, né? Aerosol. E aí, muitos fabricantes passaram para essa embalagem reduzida, só que o pessoal só comprava a embalagem maior, porque tinha a percepção que o maior tinha mais, mas era o mesmo volume, né? Ele só estava confinado ali sob uma outra pressão. Ou seja, não adianta, às vezes, você inovar, trazer uma outra tendência. Existem expertises de diversas áreas que atuam sobre os projetos, ok? Só para a gente ir finalizando nossa aula aqui rapidinho, ó, existe aqui a metodologia de contradição, tá? O termo de contradição representa um conflito ou um compromisso de um paradoxo entre 2 requisitos mutuamente excludentes. Pode parecer complexo, mas vocês vão entender. De uma mesma característica, de um elemento de um certo sistema. A contradição de projetos são requisitos conflitantes com relação a um mesmo sistema técnico. Ou seja, na raquete de tênis, aqui como a gente colocou como exemplo, né? Ela precisa ser rígida para o tenista ter controle e ao mesmo tempo flexível para não causar danos ao atleta. Então ela tem que ser rígida a fim do cara poder controlar o posicionamento lá e ter controle sobre a bola, mas ao mesmo tempo que bate a bola nela, ela não pode transmitir ela tem que absorver energia, né? Existem algumas metodologias de projeto, por exemplo, se numa equipe todos tomarem a mesma decisão, a decisão ela não é implantada. Por que ela não é implantada? Porque ninguém visualizou o problema daquela solução. Então tem várias contradições, várias metodologias de contradição de projetos que trazem justamente isso, né? Você trazer o engenheiro do contra. O que é o engenheiro do contra? É aquele que não é aquele que sempre acha o problema, é aquele que pensa de forma diferente na consequência daquela decisão. A contradição pode ser não somente física, como por exemplo anterior, mas pode ser técnica. Por exemplo, a precisão de soldagem aumenta e o processo fica mais lento.
Então, toda vez que eu preciso soldar de uma forma de maior qualidade, aumenta o tempo de execução dessa soldagem. Né? São paradoxos, são sistemas contraditórios. Projeto preliminar ou anteprojeto, né? Segundo esse autor, o processo de anteprojeto é bem complexo, porque muitas das atividades são desenvolvidas de forma simultânea. Então, por exemplo, quando a gente pensou lá no rodízio, nós pensamos de todos os problemas ao mesmo tempo, né? Não tínhamos um produto e tínhamos que atacar apenas um ponto. A gente viu diversos pontos. O processo interativo de ajuste do modelo teórico experimental, também com as modificações, influenciam em regiões previamente especificadas. Além das funções, né, de um projeto de dimensionamento, aspectos de segurança, ergonomia, montagem, transporte, tudo aquilo que a gente falou lá do ciclo de desenvolvimento de um produto, né, devem ser consideradas. Reciclagem, né? Nesta fase, existem quem? As ferramentas de auxílio, ou seja, nosso software de auxílio ao computador, né? No caso, ferramentas CAI, ferramentas CAD, ferramentas CAM. Então, hoje em dia, se eu desenvolvo um produto, eu uso uma ferramenta CAD para detalhar ele, eu uso uma ferramenta CAI para simular ele, e uso uma ferramenta CAM para fabricá-lo, né? Ele vai se comunicar com a máquina para o centro de usinagem, para executar a minha peça, uma impressora 3D. Ou seja, existem ferramentas que auxiliam justamente no desenvolvimento de todas essas etapas, ok? Projeto detalhado, né? O projeto detalhado se refere à etapa do processo em que complementa a estrutura de construção de um produto por meio de prescrições definitivas de forma, dimensionamento, acabamento, tudo que envolve aquele produto. Novamente, conforme esse autor, essa etapa ocorre por meio de especificação dos materiais, revisão dos processos produtivos. Então não adianta eu ter só uma ideia, eu tenho que ver se aquilo é possível de ser feito, né? Revisão dos custos finais, criação das documentações obrigatórias, documentação de projetos, uma coisa que quase ninguém faz, né? Para a realização e sua utilização. Resultado da fase de detalhamento é definida a técnica de produção da solução, incluindo a compilação, né, das informações para situações de descarte. Então, hoje em dia, o descarte ele é considerado em muitos dos projetos. Não é só você pensar lá na produção e eficiência, mas sim na fim da vida útil e no reutilização do mesmo. O detalhamento do produto, em diferentes níveis, auxilia a melhoria e ajustes em relação à forma de material, superfície, tolerâncias, ajustes. Tá? E para finalizar, considerações finais do projeto. Pode-se concluir que as primeiras etapas do projeto de um produto, né, são de extrema importância para o entendimento do produto, para que servirá de base para o bom andamento do projeto. Então, a sua decisão inicial ela pode influenciar no andar de todo o projeto, né? Durante essas fases, o engenheiro de projetos se apoia em diversas ferramentas. A gente viu aí apenas duas delas, né? Que foi levantamento de dados, de pesquisa, né? Brainstorm e tal, mas aí 5W2H, análise funcional, entre outras ferramentas geralmente associadas à gestão da qualidade. Quando bem aplicadas, essas ferramentas mostram-se essenciais ao bom andamento do projeto, à obtenção de resultados satisfatórios, tanto para o projetista quanto para o produto desenvolvido, o usuário do produto desenvolvido. Ok? Então, a ideia hoje foi conversar justamente isso, sobre a tomada de decisão. Você, como um projetista, vocês têm o seu raciocínio técnico, o seu viés dentro da sua expertise, seu conhecimento, sua experiência. Mas fique aberto a outras ideias, outras regiões, outras áreas de conhecimento, a fim de agregar valor ao seu produto. Você pensar lá num carrinho altamente tecnológico, que já passa a compra sozinho e embala sozinho, mas tem aquele lado cultural, né? Aonde pode trazer ou não uma vantagem de aplicação. Ok? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida? Já vi que alguém colocou os nomes aqui. Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo? É, professor. Tranquilo, professor. Colocar só o nome aqui também. Show. Por favor, coloque os nomes aqui para a gente fazer a nossa frequência. Pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição nossos meios de comunicação, né? Ferramenta Torpedo, ou nosso grupo do WhatsApp. No mais, agradeço a atenção de todos. Nos encontramos uma parte da turma amanhã, outra parte na quarta-feira. Ok?
Valeu, professor. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais. Professor. Até amanhã. Valeu, professor. Até mais. Valeu, um abraço. Deck, Edson. Acho que foi todo mundo.